A gente falou na última das nossas lives, na sexta-feira passada, a gente falou sobre esse passo novo, que era justamente o passo de compreensão do que a gente pode, qual a consequência a que a gente poderia chegar na medida em que a gente começa a conceber a pessoa humana como sujeito estático, tá? Então tem uma live que está lá no meu IGTV, tá no meu IGTV, mas lá no meu canal do YouTube elas estão todas nomeadas, tá? Então é mais fácil de achar lá. Então elas têm um visual fácil de identificar. Então, né, quem quiser, fica aqui até o convite para vocês depois se inscreverem no meu canal do YouTube, porque toda semana tem 3 ou 4 vídeos. E aí elas lá tem uma capazinha fácil de identificar, então você bate o olho, já vê, né, você tem o mesmo padrão para as lives literárias, o mesmo padrão para as lives sobre os arquétipos do masculino, e tem um mesmo padrão para os diálogos antropológicos. Então, só para uma dica aí para você. Então, para quem estiver precisando, corre lá, né? Ó, as agência aí já colocou, imagino eu que seja o link do meu canal. Mas vamos lá. Então a gente falava na semana passada sobre isso, né? Quer dizer, que quando a gente olha para a pessoa como sujeito estático, na semana passada a gente avançava para dentro do conceito de existência e, diante disso, a gente justamente chegou a falar também do êxodo, né? Que são 3 palavrinhas que êxtase, né? O êxtase com X, existência e êxodo, todas as 3 palavras apontam para a mesma coisa, que é essa dinâmica do homem em direção, né, a alguma coisa fora de si, né? Só que, né, na semana passada a gente dava um passo fundamental, que este fora de si, em se tratando da pessoa humana, não é um fora qualquer. Mas a pessoa humana será tanto mais e melhor realizada como pessoa, quanto mais esse fora de si for, né, alguma coisa como o né, aquele que é o sujeito, né, o maior de todos os sujeitos, que é o próprio Deus, né, de quem somos imagem e semelhança. Tá? E aí a gente justamente, né, terminava a live passada falando justamente sobre dizer, como o senso religioso ele nos leva, né, essa era a grande palavra-chave da nossa live passada, ele nos leva justamente a dizer noli me tennere, né? Quer dizer, não me detenhas enquanto eu não, né, não subir, né, enquanto eu não fizer todo o trânsito daquilo que é próprio do humano, né? Então é muito mais um grito que a gente tem que fazer, né, diante da materialidade, né, diante daquilo que se apresenta para a gente, né? O fascínio da aparência das coisas, o fascínio da materialidade, né? A gente tem que dirigir, né, um noli me tennere, né? Não me detenhas, porque eu ainda não subi, eu ainda não cumpri, né? Não me realizei plenamente como pessoa humana. Eu hoje vou, né, na esteira desse mesmo raciocínio que a gente levava a termo na semana passada, vou hoje trazer uma coisa muito mais simples. Hoje eu prometo vai ser bem rapidinho, por isso que eu estou até enrolando aqui, estou me dando direito de enrolar o cadiquim, para que eu poder dar aí a meia horinha que eu tinha esperado que desse. Se bobear, eu acabo ultrapassando a meia hora que eu já havia me policiado, queria que fosse meia hora cada uma dessas lives. Mas, para quem me conhece, sabe que a coisa acaba indo mais longe. Mas vamos lá. O passo que eu quero dar hoje com vocês, né, ele depende disso aqui. Eu vou mostrar para vocês que, inclusive, né, eu coloquei lá nos stories uma versão, né, dizer que essa versão aqui que está lá nos meus stories, né, na pergunta, inclusive, na chamada para a live de hoje. Essa aqui é uma representação, né, da alegoria, né, da caverna, ou o mito da caverna de Platão. Porém, eu queria me ater a esta, né, imagem aqui, que é uma imagem que dá conta um pouco mais claramente. Tem essa outra aqui também, né, uma imagem, não é uma imagem verdadeira no sentido de ser mesmo, né, clássica, né, mas ela é baseada nos traços clássicos. Porém, essa aqui dá bem conta daquilo que eu gostaria hoje de abordar com vocês, né? Pode parecer estranho, né, falar da alegoria da caverna, né, no meio dessa trajetória que a gente vem fazendo em termos de compreensão da pessoa humana, mas vocês vão entender como, na verdade, não, né? Tem todo uma linha de raciocínio importante, né? Quando o que está em jogo é justamente a questão do senso religioso, tá? Sobre o qual nos referimos na semana passada.
Bom, quando a gente pensa no mito da caverna, acho que todo mundo já ouviu falar do mito da caverna que está aqui, né? Eu não sei se tem alguém aqui que está vendo pela primeira vez, né, a representação, né, da alegoria da caverna, mas em linhas muito gerais, rapidamente, só para vocês, né, para aqueles que não se lembram ou para quem não, porventura nunca tenham ouvido falar na alegoria da caverna de Platão, mas é uma alegoria, né, de que se vale o Platão para descrever a dinâmica daquele que conhece a verdade em contraposição àquele que não conhece a verdade. Tá? Então, segundo a alegoria da caverna, os homens, né, a grande parte dos homens, né, são como escravos, né, amarrados no fundo de uma caverna, né, uma caverna como essa do desenho aí, aqui não é exatamente uma caverna, né, mas enfim, né, estão amarrados, né, presos no fundo de uma caverna, de costas para a porta, né, e eles estão virados de frente para uma parede na qual sombras, né, estão o tempo inteiro passando nessa parede, né? E estas sombras, elas são, na verdade, né, sombras produzidas por marionetezinhas, né? Pessoas que estão ali atrás de um muro, né, manipulando essas marionetes, essas figuras, né, que são então projetadas na parede, né? E, segundo a alegoria da caverna, um dos escravos se liberta, né, certamente por conta de alguém que já havia conhecido o lado de fora da caverna, né, havia conhecido a luz do lado de fora da caverna, ele se liberta e ele então vai em direção à porta da caverna e conhece, né, a realidade. Em linhas gerais, eu sei que é bem grosseiro, é mais para que, né, aquele que não se lembrava da alegoria da caverna tenha aí uma pequena, uma palhazinha, né, uma palhinha daquilo que é a alegoria da caverna para se lembrar, e para aquele que não conhece, né, saber mais ou menos do que eu vou falar aqui hoje. Eu vou tentar, né, dar alguns exemplos, inclusive para a gente ficar mais dentro de um horizonte comum aqui para todo mundo, sem que a gente precise estar falando aqui de uma perspectiva muito filosófica, tá bom? Bom, seja como for, né, a alegoria da caverna, ela fala pra gente, deixa eu voltar, né, para deixar lá no fundinho, depois quando eu precisar me referir de novo, eu aumento a imagem de novo. Ela fala justamente daquilo que a gente se referia na semana passada, né, como esse dado essencial da pessoa humana. E eu me referia na semana passada justamente ao fato de que o senso religioso, né, esse que faz a gente dizer, né, noli me tenere, né, é algo desta essência, né? É como se fosse o núcleo, né, o fundamento da pessoa humana. E o mito da caverna, a gente pode muito tranquilamente, né, pensar que fala justamente dessa essência, né? Fala do senso religioso. Por quê? Porque fala não só, né, desse contato, desse acesso àquilo que satisfaz, aquilo que me leva a dizer não me detenhas porque eu ainda não subi, porque eu ainda não conheci a verdade, né? O escravo está ainda detido na materialidade, preso à materialidade, né? E aquele que sai da caverna é aquele que conhece a verdade, é aquele que, de uma certa maneira, né, empreende o caminho de subida, né, do noli me tendere. E de uma outra perspectiva, o mito da caverna também fala da educação, né? De uma educação possível e uma educação necessária para o senso religioso. Claro está aqui que eu não estou dando uma aula sobre o mito da caverna, não é esta a perspectiva, eu estou traçando alguns paralelos, tá? Tal como na semana passada eu fazia paralelos com a figura do Ulisses, com a figura de Moisés e depois com a figura, né, de Maria, né, no jardim depois da ressurreição, né, no noli me tendere. Então aqui a gente está fazendo um paralelo mesmo, uma analogia, e que me interessa bastante que a gente tenha ela viva, para vocês entenderem melhor agora o que está em jogo. A gente está falando de, né, senso religioso e de uma educação para o senso religioso. Então vamos pensar no seguinte, né? Voltando aqui à imagenzinha, né? A gente vê os escravos, né, são esses que estão aí atrás da parede, né? No alto dessa parede aí tem algumas figurinhas, né, que são marionetes, são figurinhas que ficam ali transitando, né, e cujas sombras são projetadas na parede em frente aos escravos, e eles, na verdade, tudo que eles veem são as sombras. Ou seja, tudo que eles veem, vamos retomar aqui conteúdos que a gente já tratou, inclusive, nas lives anteriores.
tudo que eles veem no fundo, não é outra coisa senão hipóteses acerca da realidade. Né? Lembra que a gente falava, quando a gente falava da distinção entre ratio e intellectus, entre razão e intelecto, a gente dizia, o operar do homem na perspectiva da razão, né, na perspectiva, sobretudo, da racionalidade científica, é um operar segundo hipótese, segundo aquilo que é mensurável, segundo aquilo que não passa de abstração do real. Né? Quer dizer, que eu diga para vocês, né, dizer, usando a minha régua, que essa caneta tem 15 centímetros, né, 15,5 centímetros, quer dizer, eu não estou dizendo absolutamente nada acerca daquilo que é a essência dessa caneta. Ela poderia ter 15,8 ao invés de 15,5, ela poderia ter 13, ela poderia ter 17 centímetros e, no entanto, não deixar de ser caneta. Ou seja, ela não é caneta porque possui 15,5 centímetros. 15,5 centímetros apenas é uma medida, né? Uma medida que talvez, olha só, o caminho que eu quero que vocês façam comigo é esse, talvez possa me levar a fazer uma hipótese acerca do que é uma caneta. Eu poderia, a partir dessa medida, desta e outras tantas, né? Tem 15,5 centímetros de comprimento, tem 8 milímetros de largura, tem o corpo preto e tem a tampa azul e uma extremidade azul. E aí eu posso fazer a seguinte hipótese. Se tudo aquilo que possua 15,5 centímetros, 0,8 de diâmetro, muito provavelmente, né, deve ser uma caneta. E aí eu vou lá e me deparo, né, com, tudo bem, aqui não vai ser o exemplo perfeito, mas eu me deparo com um lápis, né, que tivesse as mesmas características, de 15,5 centímetros, de espessura idêntica, com uma ponta azul e uma extremidade e a outra extremidade azul, e aí eu estaria na água. Ou seja, o escravo, ele está olhando para sombras, e olhar para a sombra é olhar para hipóteses, é olhar para o mundo como medida, é olhar para o mundo, na verdade, como mera e simplesmente teoria, né? Uma teoria e uma hipótese que reduz o que é a realidade a uma sombra, a uma abstração daquilo que a realidade de fato é. Tudo aquilo que o escravo vê é uma redução do que a realidade efetivamente é. Então vamos pensar no seguinte exemplo aqui, e aí a gente vai avançando, tá bom? Vamos pensar o seguinte, estamos eu e o Ítalo Araújo aí, né? Num descampado, né? À noite, caminhando sob a lua, filosofando, eu com meu cachimbo, ele com o charuto dele. A gente está conversando, né, no descampado, e de repente, né, esse é um exemplo que eu dei numa das primeiras lives dessa aqui, de repente, nós dois, né, vemos no horizonte, né, desse descampado uma sombra, né, um vulto escuro nesse descampado. E aí, eu viro pro Ítalo e falo assim, Ítalo, cara, eu acho que aquilo ali é um ladrão. E aí o Ítalo vira pra gente assim, porra, Pacheco, eu acho que aquilo ali é um cachorro grande, cara. Todas as duas hipóteses, eu peguei hipóteses aqui, né, que servem para o contexto da história que eu quero contar. Todas as duas hipóteses colocam-nos, a mim e ao Ítalo Araújo, diante de um problema. Temos algo arriscado no horizonte. Então, o que a gente vai fazer no meio dessa situação? Né? Eu e ele, talvez, né, no meio daquelas, putz, se for um cachorro grande, um cachorro daquele tamanho, caralho, nós estamos pedindo, a gente vai, enquanto a gente está lidando com hipótese, né, a gente está escravo dos nossos pensamentos, a gente está escravo daquilo que a gente pensa acerca da coisa. Qual é a única possibilidade que a gente tem? Escravos que estamos dos nossos pensamentos, a gente só tem uma saída, sair correndo dali, né? Ou procurar uma forma de enfrentamento daquele risco hipotético, tá? Mas, de qualquer forma, seja que eu fuja, seja que eu me prepare para enfrentar um risco hipotético que não corresponde àquilo que verdadeiramente a coisa é. E por que não corresponde? Porque qual é a única chance que Ítalo Araújo e Paulo Pacheco têm para saber o que é aquele vulto escuro no horizonte, num descampado de lua, numa noite de lua cheia, numa noite de lua? Qual é a única chance que a gente tem? É a gente se deslocar de onde a gente está até perto daquele vulto. Não tem outra possibilidade.
Ou a gente fica preso, ou a gente fica escravo das nossas hipóteses, ou a gente vai em direção à realidade. Não tem outra alternativa. Ou o escravo continua olhando para o fundo da caverna e dizendo que as imagens que ele vê projetadas no fundo da caverna são a realidade, o que não passam de hipóteses, reduções da realidade, ou ele sai dali, daquela condição, e vai até a fonte de luz, de onde parte a luz, que inclusive é aquela responsável por projetar as sombras, as hipóteses, no fundo da caverna. Ou a gente se dispõe a sair da escravidão das hipóteses e vai em direção à realidade, ou a gente vai continuar simplesmente preso naquela escravidão. Quer dizer, preso àquela escravidão. Tá claro até aqui, pessoal? Então, isso aqui, né, é uma imagem que me interessa muito que a gente tenha presente. Por quê? Quando a gente está falando, né, quer dizer, a gente está tentando definir o que é, né, a pessoa humana, e eu na semana passada dizia para vocês desse senso religioso que faz a pessoa humana dizer noli me tenere, não me detenhas, hipóteses não me detenham, medidas não me detenham, teorias não me detenham, materialidade e aparência não me detenha, porque eu fui feito para algo mais. Se eu não empreendo este caminho, o que acaba acontecendo é que a gente, no fim, vai ficar preso à materialidade e vai, por isso mesmo, não cumprir aquilo que é próprio, que é a definição do ser pessoa. A definição do ser pessoa é: eu preciso ir para o alto, né? Eu preciso ir para o Pai, né? Dizia o texto, né? Noli me tenere, porque não me detenhas, porque eu ainda não fui para o Pai, eu ainda não subi para o Pai. Tá? Então, tudo bem até aqui? Isso é muito, muito importante que todo mundo esteja comigo. Então, para eu saber o que raios é, entre eu e o Ítalo, né, Araújo, sabermos o que raio é aquela, né, o que raios pode ser aquele vulto, eu vou ter que me aproximar daquela realidade, eu vou ter que ver aquela realidade de perto, eu vou ter que conhecer aquela realidade. Eu vou ter, olha só, que abrir mão das minhas opiniões. Eu vou ter que abrir mão das minhas hipóteses. Eu vou ter que abrir mão de tudo aquilo que é teoria, que eu carrego como teoria, e aceitar, olha a palavra que eu estou usando, aceitar a realidade tal como ela é. Ou seja, eu preciso amar a realidade. Pessoal, olha só, para quem está acompanhando os diários antropológicos desde o princípio, só com esta frase aqui eu costuro 1 milhão de coisas sobre as quais a gente tratou nas lives anteriores. Por quê? Quer dizer, a ideia de que eu possa amar a realidade, a ideia segundo a qual o amor é uma condição para o conhecimento, tem que ver com aquilo a que eu me referia em lives anteriores, quando eu dizia para vocês que no contato com tudo aquilo que é criado, e que é parte da natureza, é criado, eu posso destruir, mas não posso recriar, isso é o natural. Tem algo que é criado, que é o artificial, que eu posso destruir e posso recriar, é o artifício, tá? Diante de tudo aquilo que é a natureza, que é criado e que, portanto, é definido por quem amou aquele dado da natureza. Alguém amou, alguém definiu, o amor amou a coisa. Quando eu falava disso lá para trás, eu dizia para vocês, a gente precisa empreender o esforço de nos tornarmos como o sujeito que cria todas as coisas. Por quê? Fomos criados à imagem e semelhança. Então, pessoal, para que eu possa conhecer e sair da prisão da materialidade, sair da prisão da horizontalidade, como dizia o Maurício aí para cima, dizer, sair da prisão das hipóteses, eu preciso amar. Eu preciso amar a realidade. Só vou conhecer se eu amar. Vai por terra tudo aquilo que vocês aprenderam na universidade sobre, por exemplo, né, a impossibilidade de conhecer adequadamente quando há um afeto envolvido. Uma impossibilidade que foi imposta pelo padrão epistemológico positivista, que diz pra gente que, não, olha só, se tiver afeto envolvido, você não vai conhecer adequadamente.
Porra, é uma loucura! É uma loucura! Se a gente para 2 segundos diante da própria experiência, a gente vai se dar conta de que não é verdade que exista a possibilidade de eu conhecer adequadamente o que quer que seja, sem que haja uma disposição amorosa na relação com aquilo. Uma disposição amorosa que é, né, aquilo que gera um aproximar-me, aquilo que gera um abrir mão de hipóteses, um abrir mão do que eu penso em nome da verdade daquilo que se me apresenta. Em nome do amor à verdade daquilo, em nome do amor à definição da coisa, e não aquilo que eu penso sobre a coisa. Você pensa que loucura? Quantos dos que aqui estão passaram anos na universidade, se forem então psicólogos, caçarola, né? Passaram anos na universidade aprendendo essa barbaridade absolutamente absurda, impossível de se levar a termo, e acha que está tudo bem, e não se dá conta de como, no fim das contas, o dizer que está tudo bem é, no fundo, estar preso no fundo da caverna. É, no fundo, não ser outra coisa do que escravo da aparência, escravo da medida, escravo das hipóteses e das teorias, escravo dos enquadres teóricos. E aí, a consequência disso para um profissional psicólogo é terrível. Porque o que esse camarada vai fazer? O escravo de um enquadro teórico, o que ele vai fazer? Ele vai encaixar todo mundo dentro do enquadro teórico dele. Ele vai fazer da sua clínica um belo de um leito de Procusto. Quem já ouviu falar, né, no mito do leito de Procusto, né, vai entender isso aqui rapidamente. Procusto era um camarada que vivia na beira da estrada, tinha uma cama de pedra. Os viandantes que passavam ali, que caíam nas garras de Procusto, eram deitados na sua cama. Se eram maiores do que a cama de Procusto, o que o Procusto fazia? Zup, decepava o que sobrava. Se eram menores do que o seu leito, o que o Procusto fazia? Amarrava uma corda no pé, uma corda na cabeça e puxava até o camarada ficar do mesmo tamanho da cama dele. Quer dizer, isso aqui é o grande problema de quem opera, né, escravo de um enquadro teórico. Ele vai escutar você encaixando você dentro do enquadro dele. Ele vai te escutar fazendo de você, né, um experimento do seu leito de Procusto. E vai fazer todos os esforços do mundo para poder te encaixar lá dentro. Ou seja, ele não te ama. Ou seja, se ele não te ama, ele não ama quem... Eu vou dizer mais. Ele não ama quem te amou e por isso ele não te ama. Ele considera que a realidade não é dada. Ele considera que a realidade é nada mais, nada menos do que o resultado das suas hipóteses. Então ele não se relaciona com você. Ele faz hipóteses sobre você. Ele é um escravo. Ele é um escravo. E ele faz de você um escravo. Ou melhor, pior, eu diria até pior. Ele não faz de você um escravo, ele faz de você um objeto. Um mero objeto, hein? Quer dizer, não tem problema dizer que a gente seja visto como um objeto. Essa aqui é uma outra das brigas. Quem assistiu a live minha com o Ítalo ontem, né, entende isso. Quer dizer, não tem problema a gente ser visto como objeto. O que tem problema é a gente ser visto só como objeto. Tá? Mas aí é um outro detalhe. Assistam a live de ontem, vocês vão entender. Então, primeira coisa importante aqui em termos de passagem, já avançando para terminar, inclusive, essa nossa live. O amor é uma condição fundamental para o conhecimento. Quem não ama, não conhece. E quem ama, começa a conhecer. Voltei, entrou uma chamada aqui. Desculpa, pessoal. Deixa eu só passar. Vou colocar aqui no modo avião, que senão... Voltei. Então, quem não ama, não conhece. E quem ama, começa a conhecer. E olha que coisa legal. Não só começa a conhecer, como é educado. Que raios isso tem que ver com tudo? Lembra que eu falava no início dessa live? Quer dizer, nós estamos falando da alegoria da caverna de Platão para falar justamente do quê? Da essência e da maneira como a gente pode pensar a educação para o senso religioso. Por que então estamos falando de educar? O que a palavra educar significa, pessoal? Educar vem de educere. Educere, né? Educere significa sair, né? Ir em direção, na verdade, né? A grande questão é que educar, né? O é a ideia justamente de ir para fora, né?
mais o Dutir, esse caminho, aí você tem justamente a ideia de que educar é sair, é ir em direção a alguma coisa. Ou seja, se eu saio da condição de escravo, se eu amo a realidade, se eu me disponho a abrir mão das minhas opiniões, se eu me disponho a abrir mão das minhas teorias, das minhas hipóteses, das minhas medidas, eu sou educado. Eu sou educado por quê? Porque eu saio em direção ao que está lá fora. Eu não fico mais aqui preso, né, no fundo da caverna e preso nas minhas medidas. Eu sou uma pessoa educada. E aí, olha que coisa fundamental. E essa é a passagem final da nossa live de hoje. Acontece uma coisa fundamental. É que eu, na medida em que eu saio da escuridão da caverna e eu vou em direção à verdade e eu começo a assumir uma posição mais justa com relação à realidade. Então vamos voltar ao exemplo, né? Eu e o Ítalo Araújo caminhando num descampado sob a luz da lua, conversando, eu com o meu cachimbo, ele com o charuto dele, batendo papo. E aí eu vou lá, eu e ele vimos, né, a silhueta no horizonte, né, o vulto no horizonte. Eu digo que é um ladrão, ele diz que é um cachorro grande. E aí, o que acontece? Eu serei tanto mais justo com aquele vulto, com aquela sombra no horizonte que a gente não consegue identificar muito bem o que é, apenas na medida em que eu abro mão da minha hipótese e sei o que é aquela coisa. Eu me volto para aquela realidade. O grande problema é que muitas vezes a gente não vai ter a coragem de fazer isso aqui. A gente está morrendo de medo. Eu acho que é um ladrão e o Ítalo acha que é um cachorro grande. Caramba, o que nós vamos fazer? E aí aparece na jogada a Cíntia, estou vendo aqui a Cíntia Vieira, entra na jogada, né, alcança a gente no descampado, né, alcança a gente no descampado para a conversa que a gente estava fazendo, e a Cíntia vira para a gente e fala assim, ei, vocês estão ficando doidos, cara. Eu passei lá hoje cedo, antes da noite cair, e aquilo lá é só um arbusto. Quando a Cíntia diz, aquilo lá é só um arbusto, ela introduz algo que ela experimentou porque ela se aproximou, porque ela amou aquele objeto, porque ela abriu mão de hipóteses que talvez ela tenha feito também. E quando ela faz isso, ela é chamada, ela é, em alguma medida, enviada, ela recebe um mandato. A Cíntia, que conheceu a verdade daquele arbusto, ela recebe um mandato. Qual é o mandato? Volta para a caverna. É como se alguém tivesse dito para a Cíntia, volta para a caverna e livra o Pacheco e o Ítalo Araújo desta prisão, desta escravidão, porque eles estão entendendo tudo errado. Quem conhece a verdade quem conhece a verdade segundo o Platão, é o justo. E o justo é enviado para os escravos. O justo é sempre enviado para os escravos. Quem já conhece, né, a alegoria da caverna, né, sabe que o Platão, inclusive, né, numa sacada quase profética, ele disse uma coisa genial. Ele diz, olha, inclusive, o justo enviado para os escravos pode ser morto pelos escravos. Aquele que conhece a verdade, que é o justo, que está justificado pela realidade, aquele que conhece a realidade e que está justificado, não provou que a realidade é o que ele pensa. Ele viu a verdade e ele testemunha a verdade. E por isso ele é justo, porque ele consegue testemunhar aquilo que ele viu. Ele dá justiça à verdade, ao arbusto. A Cíntia dá justiça ao arbusto. Ela faz justiça, desculpa, a expressão certa, ela faz justiça ao arbusto. Quando ela faz justiça ao arbusto, ela é convocada, ela é mandada, ela é enviada, vai para junto dos escravos e liberta os escravos. Só que os escravos podem matar o justo. Né? E este é o grande problema. A gente está aqui diante de dois posicionamentos distintos.
Quem lida com hipóteses, quem lida com teorias, busca o quê, pessoal? Busca provas. Quem conhece a verdade não prova nada, apenas testemunha. Quem ama não prova, quem ama testemunha. Quem conhece de verdade não prova, quem conhece de verdade testemunha. E na medida em que testemunha, na exata medida em que passa a ser testemunha, nessa exata medida, ele recebe um mandato. Ele se torna, portanto, aquele que é convidado a testemunhar a verdade, a dar, né, com a própria vida, o testemunho de que a verdade há. Entenderam? Olha que coisa maluca. E olha que ponto a que nós chegamos. E aí eu termino a live dizendo isso. Povo, se a gente pudesse hoje, né, dar uma definição a mais para incluir ao conjunto de, né, pontos aos quais a gente já chegou na compreensão do que é a pessoa humana, eu diria para vocês. A pessoa humana, ela não prova que lá no horizonte tem um cachorro ou tem um ladrão. A pessoa humana, o próprio da pessoa humana, não é provar que no horizonte aquilo que a minha hipótese está certo. Aquilo que a minha hipótese está certo acerca do que está no horizonte. A pessoa humana, na verdade, ela ama a realidade. Ela se aproxima da realidade. Ela conhece a realidade. E, sobretudo, se comporta segundo a verdade daquilo que ela conheceu. Portanto, ela dá testemunho. A pessoa humana é testemunha da verdade. Olha só, eu vou dizer uma coisa grave aqui. Quem não testemunha a verdade não pode receber o apelativo pessoa. Porra, professor, que raios é isso? Ecoute. Essa é a grande questão. Olha que dor de cabeça que a gente tem. Por isso, tantas vezes, né, se vem insistindo para tudo quanto é lado aí, da urgência que a gente tem de ser obcecado pela verdade, pessoal. De abrir mão a todo custo das mentiras nas quais a gente se enfronha. Abrir mão com todos os nossos esforços, de ficar livre da escravidão da medida, ficar livre da escravidão das nossas opiniões, ficar livre da ideia segundo a qual a verdade é relativa. Para mim é isto. O caralho que a verdade é relativa. Você não será pessoa enquanto não empreender um esforço obsessivo de conhecimento da verdade, de amor pela realidade, de abrir mão da porcaria do amor que você tem às suas opiniões. Se você não abrir mão das suas opiniões, camarada, você vai continuar na condição de bicho. E pior do que condição de bicho, condição de escravo. Condição de escravo. Sacaram? Finiste. Ou finito, é melhor dizendo. Terminamos aqui, paramos aqui. Semana que vem a gente continua, tá bom? Hoje à noite tem live com o Ítalo.